O planeta Terra é o lar de algumas temperaturas extremas, de lugares que derretem como o interior do Sol e outros em que só existe gelo polar. Em alguns, a secura é desértica, em outros, a chuva é quase eterna. Vocês conhecem quais são os lugares mais quentes, mais frios, mais secos ou mais chuvosos do mundo? Não? Então vamos conhecer. Preparados? Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Variando do frio antártico ao escaldante Saara, o nosso planeta é rico em variedade climática. Em alguns lugares, existem até pessoas morando, o que é muito curioso, né? Vamos conhecer quais são os lugares que detêm os recordes extremos climáticos no mundo. Alguns desses recordes são confirmados pelo Guinness Book, como sabemos, o maior certificador de recordes do mundo. Alguns lugares têm seu primeiro lugar contestados por outros, mas com resultados não oficiais. Mesmo assim, eu vou comentar também. Curiosos? Antes, deixem seu like, sigam o canal mais nerd da internet, a caminho de ser a maior comunidade nerd da internet. Siga o canal também nas redes sociais, para todos os dias receberem vitaminas do conhecimento. Já se inscreveram? Vamos lá então! Depois da vinheta, apertem um play! Onde é o lugar mais quente do nosso planeta? O lugar mais quente da Terra é Furnace Creek, no Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos. Ele tem esse nome, Vale da Morte, não é à toa. Foi onde uma temperatura de 56,7 graus Celsius foi registrada em 10 de julho de 1913. Nos meses de verão, o Vale da Morte tem uma temperatura média diária de 45 graus. Esta é apenas a temperatura do ar, com calor de superfície muito maior. Em 15 de julho de 1972, uma temperatura do solo de 93,9 graus Celsius foi registrada no Vale da Morte, apenas alguns graus abaixo da temperatura de ebulição da água. O Vale da Morte é uma depressão geográfica árida que abrange cerca de 225 quilômetros junto à fronteira da Califórnia com o estado de Nevada. O Vale da Morte está a 160 quilômetros a oeste da cidade de Las Vegas. Outras temperaturas mais altas foram reivindicadas nos anos seguintes, mas não foram verificadas. Hoje, o principal reivindicante desse título é o deserto de Lut, localizado no sudeste do Irã, próximo às fronteiras com o Paquistão e o Afeganistão. Ele reivindica o posto de lugar mais quente da superfície do planeta, facilmente atingindo 50 graus Celsius e podendo chegar até mesmo a 70 graus Celsius. E por que ele reivindica? As imagens de satélite mostraram o recorde 70,7 graus Celsius em 2005, temperatura que, segundo o pesquisador, não foi um caso isolado. Outras observações registraram números semelhantes. A geografia da região é o que provoca temperaturas tão altas. Algumas áreas são compostas de rochas vulcânicas que absorvem calor e outras de dunas e vento forte, como se fosse uma combinação de superfície muito quente e muito vento, o que provoca um calor extremo, como se fosse um secador de cabelo funcionando o tempo todo. E onde é o lugar mais frio? Este título, o campeão é a estação Vostok, uma estação de pesquisa russa localizada no interior da Antártida. Na estação, a temperatura do ar mais baixa registrada foi de 89,2 graus Celsius em julho de 1983. O local da estação de pesquisa Vostok foi escolhida pela União Soviética pelas possibilidades de perfuração profunda oferecidas. Esse é o local que oficialmente tem o recorde de lugar mais frio do mundo. Porém, alguns cientistas contestam e alegam que o lugar mais frio do mundo fica na região da Antártida Oriental, também chamada de Antártida Maior, uma das principais regiões do continente antártico. Uma publicação diz que a temperatura da região bateram um recorde da estação Vostok. Estudos com satélites mostraram que a temperatura de superfície ultra baixas na Antártida Oriental, a partir de mapeamentos infravermelhos térmicos que onde foram detectados por satélites. A temperatura da Antártida Oriental já atingiu a marca de menos 98 graus Celsius. E o lugar habitado? Qual a cidade mais fria? Yakutsk, capital da vasta região da Sibéria, é amplamente conhecida como a cidade mais fria do mundo. Só podia ser o povo russo. Esses são toras. Para aguentar tanto frio, no inverno caem abruptamente para os menos 40 graus Celsius. Nossa, que gelado, hein?
Onde é o lugar mais seco do mundo? Esse é fácil, Atacama. Esse é um dos lugares, um dos mais conhecidos. O Atacama é um deserto localizado na região norte do Chile, na América do Sul, sendo popularmente conhecido como o deserto mais seco da Terra e também é o local cuja paisagem mais se assemelha à superfície de Marte. Em média, o Atacama recebe menos de 1 milímetro de chuva por ano. Além disso, uma pesquisa mostra que alguns dos leitos dos rios do Atacama estão secos há mais de 120 mil anos. Geograficamente, a aridez do Atacama se explica por estar cercado pelos Andes e pela Cordilheira do Chile, as duas cadeias montanhosas de altura suficiente para evitar a transmissão de umidade do Oceano Pacífico pelo oeste ou do Oceano Atlântico pelo leste. Por isso, evita a formação de nuvens e chuva. Assim, o deserto é uma zona da morte para vegetações, com privação de água e nutrientes. Além disso, ao contrário de outros desertos ao redor do mundo, como o Saara, a temperatura pode subir acima de 50 graus Celsius. No entanto, as temperaturas no Atacama são comparativamente amenas durante todo o ano. A temperatura média no deserto é de cerca de 18 graus Celsius. E onde é o lugar mais úmido do mundo? Malcirã. O título de lugar mais chuvoso do mundo vai para Malcirã. Recebe uma média surpreendente de 11.971 milímetros de chuva por ano. A cidade fica no nordeste da Índia, em um estado chamado Meghalaya, cujo nome quer dizer literalmente morada das nuvens, no idioma hindi. O vilarejo registrou uma média, uma vez mais, de 25 metros de chuvas acumuladas em apenas um ano, o maior índice global. Os moradores locais desenvolveram métodos para lidar com o clima. Além dos guarda-chuvas tradicionais, usam um dispositivo chamado Kinup, bastante popular entre os trabalhadores, feitos de bambu e de folha de banana. Os Kinups lembram uma mini canoa apoiada sobre a cabeça. Cerca de 80% de toda a precipitação anual da Índia cai durante o período de monções, entre junho a setembro. A razão das suas chuvas torrenciais é a sua proximidade com a Baía de Bengala e uma altitude de 1.400 metros nas colinas de Garo, ao sul do Himalaia. Com as monções trazendo umidade dos oceanos, ela se acumula mais nessa região, criando esse efeito de chuva constante. Uau, chega, fiquei molhadinho. É isso aí, Champions! Esses são os lugares com os extremos climáticos, os pontos recordistas de temperatura e umidade. Em breve falaremos sobre outros extremos, porque aqui, onde vamos até os limites, até as fronteiras do conhecimento. Gostaram? Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhe com um grupo de amigos, se inscrevam no canal, façam parte desse grupo de malucos, de loucos, os nerds loucos por conhecimento, porque aqui não tem limites. Sejam felizes nessa comunidade de nerds. Faça parte do canal Nerd Tudo. Valeu, grandes Champions!